Indisciplina. Um bom momento a todas, todos e todes. Bruno Pontes aqui, e você está no Indisciplina, o programa sobre pedagogia libertária e educação popular, aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Um dos nossos objetivos aqui com o Indisciplina é apresentar algumas informações sobre o estado atual da nossa educação que são pouco debatidas nas mídias tradicionais e nas redes sociais. E quando são debatidas, acabam presas na superfície desses problemas e chegam em respostas insuficientes, ou por encontrar soluções simplistas, ou por gerar um desânimo, tentando te convencer que esse problema está muito longe da nossa realidade e que não existe nada que a gente pode fazer para tentar mudar isso. Partindo desse ponto, é que vemos a importância em movimentar algumas discussões por aqui. Nós queremos usar esse espaço para divulgar esses problemas estruturais da nossa educação, apresentando para quem não conhece e aprofundando para quem conhece já um pouquinho. Sempre lembrando que não temos a intenção e nem a capacidade de esgotar todos esses assuntos que tratamos em cada um dos nossos episódios. Nas edições anteriores conversamos bastante sobre a educação básica e hoje vamos mudar um pouco o nosso foco e falar sobre a precarização do ensino superior e da ciência aqui no Brasil. E nesse primeiro bloco vou apresentar brevemente de onde veio o nosso ensino superior, onde estamos agora e qual a importância dele para o nosso futuro. Apesar da invasão portuguesa ter rolado aqui, nessas terras que atualmente chamamos de Brasil, em 1500, o ensino superior só vai surgir aqui depois de 1808. Entre esses dois momentos, a coroa portuguesa estava preocupada com a criação de um quadro intelectual por aqui, com medo de que isso possibilitasse a independência da população. Por isso tivemos não só o descaso com a educação dessa população, como também tínhamos leis que proibiam a impressão de livros e de jornais. E o que acontece em 1808 que faz com que o ensino superior apareça por aqui? A coroa portuguesa ficou boazinha e nos deu por caridade ou algo do tipo? A resposta é não. Nesse ano, a família real foge de Portugal para não ser pega pelo Napoleão e vem para o Brasil. Chegando aqui, se deparam com uma colônia sem aquilo que eles estavam acostumados. E, para ajudar a mudar isso, são criadas as primeiras escolas técnicas superiores e faculdades com foco maior em medicina e em academias militares. Como é de se esperar em um país escravocrata e guiado por uma monarquia, só a elite tinha acesso a esse tipo de ensino. Até aqui, falamos de faculdades. As primeiras universidades só vão surgir depois da década de 20. Mas qual que é a diferença entre universidade e faculdade? Na faculdade, normalmente temos o foco em uma área. Já na universidade, temos o foco em muitas áreas e é construída voltada justamente para realizar pesquisa acadêmica e científica. E, de novo, não é uma autoridade máxima que vai dar esse avanço para a gente de bandeja. Como já falamos, essas mudanças só ocorrem com luta. E é todo o contexto desse período político mundial, somado às demandas feitas pela população, que vai possibilitar a criação das universidades e de vários outros institutos de pesquisa pelo país. Depois disso, a urbanização avança no país e as necessidades de consumo da população crescem, o que aumenta a industrialização e a demanda por pessoas formadas em algumas áreas, como engenharia, medicina, direito, pedagogia e diferentes licenciaturas. Com isso, novas universidades são criadas e o número de vagas aumentam. Em 1945, por exemplo, tínhamos 40 mil pessoas matriculadas, e esse número sobe para 95 mil em 1960. Ainda no começo da década de 60, tivemos a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a gente chama de LDB, que foi criada para mudar a parte jurídica que regula o sistema educacional. E já é nesse documento que começa o incentivo na privatização do ensino superior. Para termos uma ideia, em 1965 tinham só 43% do total de vagas em universidades privadas. Pulando para 1980, esse número chega a 64%. E daqui para frente vamos ver que esse número só vai crescer. Da redemocratização para cá, podemos citar outros dois documentos importantes. O primeiro
é a Constituição de 88, que vai ajudar na democratização do ensino superior. Nela, temos a obrigatoriedade de aplicar no setor o mínimo de 18% dos impostos da Receita Federal, a manutenção da autonomia das universidades e a obrigatoriedade que toda universidade pública tenha ensino, pesquisa acadêmica e extensão. No ensino, temos a formação. Na pesquisa acadêmica, temos a produção de ciência e outros saberes acadêmicos. E na extensão, temos a criação de diferentes meios de comunicação entre a universidade e a população que está fora dela. O segundo documento é a nova Lei de Diretrizes e Bases, que foi feita em 1996. Ela também apresenta várias propostas com o objetivo de contribuir com a democratização do acesso ao ensino superior, com uma educação gratuita e de qualidade. O grande problema aqui é que essa lei, assim como a sua antecessora, também trouxe mudanças que deram maior influência para atores e mecanismos privados na prestação do ensino superior no país. Com isso, tivemos a introdução da educação à distância e a separação da obrigatoriedade de ensino, pesquisa e extensão em instituições de educação superior que não são universidades. Como sabemos, o Brasil não vive isolado do resto do mundo. Então, olhar só para a Constituição e suas leis que foram criadas não é o suficiente para entender a nossa situação atual. Precisamos observar as relações do Brasil com outros países e organizações internacionais para entender o que motiva a ação de alguns partidos, empresas e outras organizações atuais. Podemos falar que atualmente existe uma ideologia que está impregnada nas relações internacionais. E, como o palco nacional reflete muito do que vem lá de fora, ela também impregna grande parte das discussões que acontecem por aqui. Aqui eu falo sobre o chamado neoliberalismo. E o que é isso? O neoliberalismo é derivado de outra ideologia que chamamos de liberalismo. Essa surge lá nas revoluções industrial e francesa e defendia algumas ideias como a noção do direito à propriedade privada e a desigualdade econômica como naturais, além da ideia de que existe uma mão invisível que guia o mercado e faz com que ele se regule. Já o neoliberalismo é uma versão extremada do antigo liberalismo. Enquanto algumas correntes do liberalismo viam a necessidade de um Estado relativamente forte para proporcionar o desenvolvimento interno do país, controlar o mercado e evitar crises como a crise de 29 e evitar a exploração extremada da população trabalhadora, o neoliberalismo abraça aquela ideia de que o mercado se autorregula e leva às suas últimas consequências, com alguns apoiando um Estado mínimo e outros apoiando a exclusão completa do Estado para liberar o espaço para o mercado controlar tudo. Desde a década de 70, temos a implantação desse sistema ao redor do globo. No começo, tínhamos a sua implementação por meio de ditaduras, como no caso do Chile e do Brasil, que é responsável basicamente dessa onda de privatização do ensino superior que vemos desde a década de 60, e atualmente temos a implementação do neoliberalismo por uma forma diferente, com a ação dos chamados Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que entregam dinheiro para os países, obrigando em troca a adoção dessa agenda. E o Brasil é um desses países que tem dívida nessas organizações internacionais. A nossa dívida com o FMI, agora em 2019, chegou em 90% do nosso PIB. E aquelas mudanças negativas que falamos na segunda Lei de Diretrizes e Bases é uma influência direta dessa relação. Esses gastos com a dívida pública brasileira nas últimas décadas vêm sendo usado como desculpa para desmantelar as políticas sociais que aplicamos aqui dentro. Em 2013, por exemplo, dos 2,1 trilhões de reais arrecadados com impostos, 900 bilhões foram gastos pagando a dívida pública e só 71 bilhões foram para a educação. Aqui conseguimos perceber que o Estado está mais preocupado em usar o fundo público na financiarização do capital do que em garantir direitos sociais básicos para a população, como o caso da educação. Além desse baixo investimento no ensino público superior, estamos vivendo um movimento que tenta fazer com que a educação superior deixe de ser um direito social
e vire um serviço privado. E conseguimos observar isso com o crescente aumento do número de instituições de ensino superior privadas por aqui. Essa expansão da educação superior privada faz parte do conjunto de metas acordadas entre governo brasileiro, Banco Mundial e FMI. Uma das coisas que saiu daí foi a implementação de alguns programas voltados à graduação, como o ProUni, que paga bolsas de estudo parciais ou integrais aos seus estudantes em instituições privadas, e o FIES, que possibilita o seu financiamento e pagamento posterior. E qual que é o problema disso? Nos últimos anos, tivemos um aumento no investimento por financiamento público em instituições privadas por projetos como esses em comparação ao investimento em universidades federais. Do período de 2003 a 2017, tivemos um aumento no investimento da União nesse setor privado em 1.255%, passando de 1,6 bilhão para 21 bilhões, enquanto nas universidades federais tivemos um aumento no investimento de 155%, passando de 20 bilhões para 51 bilhões. Aqui temos um aumento gritante no investimento privado em comparação com o aumento do investimento público. Esse crescente investimento público em instituições privadas, somado aos constantes cortes de recursos na educação pública, deterioram as instituições educacionais públicas, precarizam o trabalho nelas, diminuem a qualidade de ensino e da ciência produzida lá, ao mesmo tempo que ajudam na expansão das instituições de ensino superior privados. Apesar desse crescente investimento no setor privado e precarização do ensino superior, conseguimos ver uma gritante diferença entre as pesquisas produzidas em instituições públicas e aquelas produzidas em instituições privadas. Em um texto publicado pela Academia Brasileira de Ciências, em resposta a uma das várias falas problemáticas do Bolsonaro, foi-nos mostrado um ranking de produção científica global que levantava o período entre 2011 e 2016 e comparava 190 países. O Brasil, mesmo com todos os cortes dos últimos anos, ficou na 13ª posição. Mais de 95% dessas publicações saíram de universidades públicas. E das 20 instituições com o maior número de produções acadêmicas, 15 são universidades federais e 5 são universidades estaduais. Em outro dado, comparando as 100 universidades brasileiras que mais publicaram entre 2014 e 2018, só 17 eram privadas. E a com a colocação mais alta foi a PUC Paraná, que ainda assim ocupou a 37ª posição. Em 2013, das 2.365 instituições de ensino superior no país, 2.081 eram particulares. E mesmo com essa quantidade absurda, o desempenho das instituições particulares é patético. Até aqui, falamos sobre a importância das instituições de ensino superior públicas na formação e na produção de ciência. Mas ela pode ser usada para algo além disso? Para responder isso, vou me basear nas ideias do Darcy Ribeiro no seu livro A Universidade Necessária. Pensando as nossas universidades latino-americanas e seu contexto global, ele destaca 2 propostas sobre os caminhos que podemos seguir com elas. Uma seria a modernização reflexa e a outra o crescimento autônomo. A política de modernização reflexa supõe que, para nossas universidades chegarem no mesmo nível de desenvolvimento das universidades adiantadas dos outros países, só precisaríamos adicionar inovações técnicas e científicas ou aperfeiçoar aquelas que a gente já possui. Já a política de crescimento autônomo supõe que a universidade atua como uma subestrutura inserida no meio social global, que, atuando de forma mecânica, só consegue manter a desigualdade presente nessa sociedade. Essa só pode atuar de fato na superação do atraso nacional e transformar ela mesma e a própria sociedade, mudando suas formas de existência e ação para atingir esse objetivo, fazendo com que a população atue para si mesma, comande o seu próprio destino
e desenvolva uma nação de fato autônoma e não fique dependendo do exterior. O autor afirma que existe uma política internacional de colonização cultural, o que nos obriga a ter como resposta uma política internacional igualmente lúcida em relação ao que está acontecendo lá fora. Enquanto aceitarmos tudo o que vem de fora sem pensar nas nossas necessidades, vamos continuar dependentes do exterior. Só atuando de forma crítica que vamos conseguir alcançar um desenvolvimento autônomo da cultura nacional. Só assim seremos capazes de criar uma universidade organicamente estruturada que supra as nossas carências. Para o Darcy, o objetivo das universidades em países subdesenvolvidos é se transformar em um motor de desenvolvimento interno do país. A universidade precisa entender que o atraso de suas sociedades não é algo natural e necessário, mas sim algo que só se mantém por ser lucrativo para certos grupos nacionais e internacionais. Da mesma forma que precisamos entender o contexto mundial em que o país está inserido. A ciência é uma instituição humana que precisa acontecer globalmente, mas, para aproveitarmos de fato da ciência, primeiro precisamos criar um núcleo local de saber crítico e autossuficiente. Só assim teremos a qualidade necessária para nos relacionar internacionalmente, servindo à própria população, e não a um pequeno grupo externo. Para chegarmos nesse ponto, precisamos reformular por completo o nosso modelo atual de universidade. Darcy fala que é uma tarefa difícil, mas possível, pois as nossas universidades têm algumas características que possibilitam isso. Elas são públicas, possuem certa autonomia ligada à sua vida interna e fazem parte de uma sociedade dividida em grupos sociais conflitantes. Para iniciar tal processo, primeiro precisaríamos criar uma ligação entre quem está na universidade e os setores populares num ambiente de convivência e coeducação, com as alas populares aprendendo com quem está na universidade e quem está na universidade aprendendo com a ala popular. O objetivo aqui seria não aumentar o número de privilegiados, mas criar uma comunidade solidária que vai difundir o saber acadêmico, deixando de ser elitizado. Ao mesmo tempo que também cria uma sociedade que consegue brigar pelo desenvolvimento de uma nova universidade que vai possibilitar o desenvolvimento interno do país e da população. Essa ligação entre universidade e população não vai acontecer nos ambientes escolares e pela mídia tradicional, que já se mostraram falhos em fazer essa ligação. Nesse início, o papel principal é nosso, da população que é privilegiada e está dentro ou já passou pelas universidades. Somos nós que podemos criar esse debate e essa mudança inicial. Nós que temos que criar esse diálogo, seja por textos, programas televisivos e cursos intensivos, como o Darcy indicou, ou com ferramentas atuais, vídeos do YouTube, postagem nas redes sociais, podcasts e por aí vai. Mas o principal e mais importante é não deixarmos o diálogo presencial de lado. Muita gente que precisa dessa informação não tem acesso à internet, ou, quando tem esse acesso, não chegam até nós por estarmos presos em bolhas sociais diferentes. E como o neoliberalismo não vai esperar ninguém, os cortes no ensino superior vão continuar. Por isso precisamos nos organizar para tentar reverter os atuais retrocessos, como o teto de gastos de educação, lutar contra os futuros retrocessos e transformar a relação entre as universidades e a população, e assim transformar a nossa sociedade. E para terminar esse bloco dentro do tema dessa nossa conversa aqui, vamos ficar com a música FMI da banda Ratos de Porão. Quando eles resolverem nos comprar nosso território, teremos que doar. Nossa vida externa não ajeitam de pagar, não. O dólar aumenta, nossa dívida também. O dólar aumenta, nossa dívida também. E não ajeitam de pagar, não adianta desculpar. O FMI
FME não está nem aí. O FME não está nem aí. FME, 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 FME. Somos todos vendidos. E agora, vamos ao intervalo. O programa Indisciplina está de volta. Nesse segundo bloco, vamos continuar falando sobre a precarização do ensino superior, mas agora vamos dar foco na precarização que vem acontecendo nesse período de pandemia. Para isso, vamos ouvir os relatos da professora do curso de Psicologia de uma universidade privada e do Vitor, que é graduando em História pela Unicid. Olá a todas e todos. Eu sou psicóloga, psicanalista e também sou professora do curso de Psicologia de uma universidade particular, privada. O Fernando me convidou para contar um pouco sobre como tem sido essa minha experiência de dar aula nesses tempos de pandemia. Então, acho que já faz um tempo, na universidade que eu trabalho, a gente está dando aula online desde o meio de março, né? A universidade conta com um sistema próprio para que a gente possa dar essas aulas. Então, desde o início, acho que a gente não ficou nem uma semana parado. Mas não é a realidade de outros colegas com quem eu tenho conversado e com quem eu tenho falado e que têm, de alguma forma, dado aulas em outros meios assim disponíveis, né, como Zoom, Google Meets. Nesse momento foi uma correria, porque assim, a gente não teve tempo, a gente teve que se apropriar de um sistema, fazer inúmeros treinamentos, responder uma série de questões. Então, uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque era um sistema que a gente não conhecia, enfim, um momento muito tenso também social, né, assim, e político, todo mundo com medo, né, do que ia acontecer e de ficar doente, né, então todos nós já também muito estressados, muito ansiosos e tendo que dar conta de uma nova realidade, assim, para que os alunos não perdessem aula. Por outro lado, a gente via que os alunos estavam também com medo, muito preocupados com o cenário e com o que ia acontecer. O semestre foi muito desgastante, o primeiro semestre, porque, enfim, a gente, né, teve que se apropriar aí, como eu disse, de uma série de instrumentos e também uma tensão do que ia rolar, né, ao fim do semestre. Acho que também rolou uma discussão muito grande em relação a como esse momento de pandemia e de as pessoas isoladas em casa, isso ia facilitar um projeto de ampliação da educação à distância. Na universidade que eu atuo já existem o que eles chamam de um modelo flex de formação, em que a pessoa faz 60% presencial e 40% à distância. O Conselho de Psicologia e a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia vem fazendo uma resistência muito grande, uma oposição muito grande a essa tentativa de transformar o curso de Psicologia num curso de EAD, mas é uma resistência que ela tem que ser intensa e permanente, porque a gente sente também que com esse cenário isso tende a se reforçar, principalmente agora que a gente entrou no segundo semestre também online, também remoto, e agora neste segundo semestre, porque no primeiro semestre houve toda uma discussão em relação aos estágios, porque a ideia de que estudantes não podem fazer estágio remoto, então que o estágio de psicologia tem que ser presencial, isso também de alguma forma ajuda a fazer uma resistência à formação presencial. E isso agora teve que ser modificado, né? Então, por exemplo, esse semestre os estágios estão podendo ser feitos de forma remota. Tem uma normativa, o Conselho Federal de Psicologia soltou uma normativa, ele tem todos os cuidados necessários, inclusive no sentido de preservar as pessoas que serão atendidas por esses estudantes, mas a gente vê que isso pode levar, né, tem um receio de que isso leve a uma ampliação aí do que seria um ensino EAD. O que também a gente está vivenciando na universidade, bom, no meio do ano,
a gente soube de diversas pessoas, diversos colegas que foram mandados embora, né? De outras universidades, assim, então 50 professores, 60 professores de uma vez, muito em função também acho que dessa precarização que vem acontecendo do ensino, né? E de uma certa também precarização do trabalho em si. Porque o que tem acontecido muito frequentemente é que os professores são contratados não necessariamente pela titulação que eles possuem. Então, não é porque um professor tem doutorado que ele vai ser contratado como um professor doutor. Até porque o MEC tem uma exigência em relação ao número de doutores e de mestres que um curso tem que ter. E essa exigência permite que as universidades privadas, de alguma forma, não paguem seus professores de acordo com a titulação. Porque se, por exemplo, tem um professor doutor e eles não precisam mais dizer que aquele curso tem tantos professores doutores, ele não é pago por isso. Então, no meio do semestre já teve uma grande demissão aí dos professores. E a gente, na nossa universidade, a gente teve o nosso contrato suspenso durante um mês. E a gente retornou dessa suspensão de contrato um dia antes das aulas. Então, quer dizer, aí também a gente já vê uma pouca preocupação, né, assim, com a necessidade de um planejamento pedagógico, né, dos professores poderem se reunir. Então, a gente está tendo que fazer tudo agora, nessas 2 semanas iniciais, para dar conta aí, de alguma forma, poder se estruturar coletivamente para poder realizar aí uma boa formação. Como as aulas no segundo semestre vão ser online até o final do semestre, houve uma junção de turmas. Então agora a gente tem salas aí com 120, com 160 alunos. E aí a questão que fica é como é que você faz uma formação, uma disciplina para 160 alunos. Muito pensando que o curso de psicologia é um curso muito prático, né? A gente fala muito das experiências, enfim. É um conhecimento que ele também é muito de troca, né? Dos alunos também poderem dizer das suas experiências, poderem se questionar, poderem questionar os seus valores, poderem questionar aquilo que pensam, para que de alguma forma cheguem de uma forma diferente nesse contato com o outro, para esse contato com o outro. Como é que se produz esse questionamento, essa vivência, essa desconstrução, de certa forma, de conceitos, de valores, né? E a construção de outros conceitos, né? Esse questionamento, como é que você produz isso se você tem 120, 160 pessoas online numa sala? Então, o que a gente percebe é que perde a questão do vínculo, que é muito importante para a questão da aprendizagem, da formação, da transmissão. Se perde essa questão da troca de experiências, do aluno poder, da construção de conhecimento em diálogo, porque o que acontece é que viram grandes palestras. Como é que você vai produzir aí uma troca? E o que eu vou percebendo também é que isso condiz com uma certa leitura da formação e da aprendizagem, né? Como algo que é da ordem da técnica, né? Então você transmite a ideia de passar uma informação. E a gente vai vendo que não, principalmente, né? Eu desconheço um pouco como funcionam os outros cursos, mas pensando na psicologia, não se trata, você não forma um psicólogo só transmitindo informações técnicas, conceituais, né? É preciso também um trabalho sobre si, para que, como eu disse, possa se atuar com o outro, né? É preciso pensar sobre si para poder estar de um outro jeito com o outro. Então, nesse sentido, a gente vê que vai existindo aí uma certa precarização, né, do ensino. Acho que já é uma coisa que vem acontecendo muito, assim, o que eu tenho percebido, porque, bom, eu atuo também como psicóloga em outros espaços, serviços que estão ligados às políticas públicas. E a gente vai vendo também, assim, profissionais que a gente entende que vai existindo uma certa divisão dentro da própria categoria profissional. Assim, profissionais que de alguma forma conseguem atingir uma faixa salarial menor e profissionais que conseguem atingir uma faixa salarial maior, dependendo de onde são formados. Então, nesse sentido, também vou vendo aí uma certa precarização, né?
do trabalho, enfim, da educação, da formação, né? E isso a gente percebe que muitos alunos têm também feito uma resistência em relação a isso, têm, né, reivindicado aí também um ensino de qualidade, né? Esses movimentos eu tenho achado muito interessantes, eu acho que é por aí mesmo, né? Por outro lado, o que eu vou sentindo é que também é um esvaziamento dessa luta entre os professores. A gente fica entre querer dar conta das situações e sustentar algumas situações pelo bem do aluno, porque, enfim, a gente também está ali comprometido, né, com a educação e com uma certa transmissão, mas, ao mesmo tempo, sustentando uma certa precarização. Então, e acho que a gente está mais enfraquecido no sentido de lutas, assim. Então, tenho achado muito interessante os próprios alunos terem, de alguma forma, atuarem aí nessa reivindicação também nas universidades privadas. Bom, era isso que eu tinha para contribuir. Espero que eu tenha podido aí contribuir de alguma forma. Salve, salve, todo mundo aí da Rádio Cantareira, aquele salve pros manos e minas aí da Brasilândia, entendeu, mano? Aqui é o Vitor, vulgo Rimari, tá ligado? Eu fui aluno do CLN desde março de 2019 até aproximadamente agosto, né, do mesmo ano. Hoje eu estou na graduação de História pela Unicid e acredito que o Cursinho Livre da Norte ele seja uma necessidade, assim, notória, né? Tenha um propósito, assim, nobre, tá ligado? E necessário também para as regiões periféricas da cidade, saca? De uma educação libertária, de uma educação onde todos os profissionais ali, eles vão formando uma espécie de coalizão, né? Todo mundo se une, compartilha o conteúdo, expõe seus métodos didáticos, um para cada um, vão se comunicando ali e os alunos são uma parte integrante desse processo, né? Eles têm também uma atividade assim explícita, né? Nessa construção metodológica, pedagógica, didática, sabe? É um curso com uma proposta libertária, um curso com uma proposta mesmo voltada para o social. Eu não digo isso só pelo fato de estar numa região periférica da cidade de São Paulo, que seria a Brasilândia, mas é justamente pela sua proposta, né? Pela sua essência, digamos assim, sabe? Eu tive experiências ótimas no Cursinho Livre da Norte, experiências que me tiraram um pouco desse rótulo, né? Um pouco desse padrão de ensino visto nas escolas muito frequentemente, né? Com um caráter muitas vezes autoritário, que não permite que o aluno tenha uma voz ativa dentro da sala de aula, tenha uma voz de interação, né? Uma voz questionadora, não só por não entender o conteúdo, mas uma voz questionadora num ponto de vista de inconformismo, né? Digamos assim, de revolta, né? Perante tudo que se encontra e tudo que se forma e se estabelece em volta dela, sabe? Isso no Cursinho Livre da Norte é um espaço onde você pode, eu senti, né, que você pode expressar isso com bastante compreensão, né, por parte dos outros também, né? E não só pelas vivências que muitas vezes são semelhantes, mas muitas vezes por você também poder ter a chance de conhecer como funciona a vida das outras pessoas lá dentro, né? Eram dias bem extensos, né, de aula, mas eram aulas completíssimas. Aulas de política, história, eram as minhas favoritas, né? E também tinham esse caráter de discutir, né? Principalmente a aula de política, porque não estava muito presidida nessa ideia de debater, por exemplo, certos filósofos políticos, ou sociólogos, ou autores em si, né? Nós discutíamos conceitos que até estavam um pouco mais distantes, né, da grade acadêmica normal, mas que sem sombra de dúvidas eram conceitos primordiais, né? Conceitos que precisavam ser debatidos, né? Seja numa sala de aula, principalmente numa sala de aula, claro, mas também que precisam ser discutidos em outros âmbitos, né? Em outros setores, né? Aí da sociedade. Os próprios pontos também de discussão, como sistema carcerário, como família, gênero, foram aulas que eu participei, né? Que eu me lembro e que com certeza são de grande
É um grande agradecimento meu, né, poder ter contribuído aí com todo o cursinho e espero dar aula lá também, né, no futuro aí não tão distante, né. O cachorro decidiu participar da minha gravação, mas é isso. E sobre a questão das aulas online, eu já entro num outro ponto, né, porque nós estamos entrando num novo processo, né? Existe uma certa transição quanto a essa questão das aulas online e de todo o automatismo, né, do Estado perante principalmente a questão pública, né? Mas isso traz problemas sérios. Eu vejo que o Estado de São Paulo não tem uma preocupação em trazer o acesso às classes mais baixas que precisam, né, dessa disponibilidade, precisam ter essa ferramenta para poderem dar prosseguimento, né, para os seus estudos durante a pandemia, certo? O Estado ele está preocupado com uma coisa muito mais sutil que entra na questão das aulas online, mas entra de um outro modo, que é o tal do novo normal, que tem se colocado tanto essa tônica nos jornais, muitas vezes nas redes sociais, de maneira positiva. O que a gente está vivendo hoje não é para ser visto de maneira divina, esplendorosa, como se fosse algo super inovador, algo super deslumbrante, que fosse de caráter inquestionável, de estrutura incontestável. Não é isso. O que é um novo normal? Se antigamente as pessoas morriam por violência policial cometidas por esse mesmo Estado, por descaso de alimentos cometidos por esse mesmo Estado, certo? E as pessoas estão morrendo agora, a gente não pode normalizar, pelo menos não da mesma forma, entendeu? E como o ensino entra nisso, né? Principalmente pela questão do automatismo, né? Que na verdade o novo normal seria o professor na sala do Google Classroom, ou Blackboard, ou as demais plataformas aí, com os seus alunos interagindo. E o Estado vê isso como um projeto futuro e, principalmente, um projeto permanente de ensino. O Estado vê isso como algo permanente e também tenta colocar isso de maneira homogênea, como se, na verdade, o professor, todos os professores de todas as escolas públicas, né, da cidade de São Paulo principalmente, como se eles tivessem que aceitar isso de prontidão, sabe? O Estado está colocando isso como uma forma inquestionável, né? Uma forma que trata a forma presencial, né? A maneira presencial de se dar aula como algo já arcaico, sendo que o brasileiro precisa entender também que uma pandemia começou em março. Aí, segundo a mentalidade do cidadão médio, em setembro nós já mudamos tudo, nós já estamos num novo paradigma. De certa forma estamos, mas a gente não pode ver isso como algo admirável, né? Como o surgimento de um mundo novo. Sendo que, na verdade, as mesmas pessoas morrem, as mesmas pessoas estão sendo exploradas. E essas mesmas pessoas não vão poder entrar, muitas vezes, nesse sistema novo e fascinante, né? De educação. Essa ideia do novo normal, ela é uma falácia, na minha opinião, né? E ela não pode sustentar esse ultra-automatismo da educação. Se o antigo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, chegou a dizer que o Enem não é para o social, não é para a reestruturação das classes mais baixas, né? A inclusão, mas para os melhores, o que um automatismo, o que uma forma puramente técnica, virtual de educação pode trazer? Qual é a mensagem que isso traz? Que só os melhores, entre aspas, vão ter direito a isso. Só os melhores, né, terão acesso a isso, né? Como sempre foi, né? Esse modus operandi de achar que o bem material do aluno é necessariamente o que o caracteriza como inteligente nesse caso, né? E o professor vai ter que ser um instrutor dos mais inteligentes, né? As pessoas acham que educação é um batalhão de exército, né? É uma seleção natural, né? Vence quem tiver mais condições mesmo. Não é assim que funciona. A gente tem que sair dessa ótica individualista que já é calcificada na nossa cabeça e entender que não é tornando tudo digital, né?
tudo virtual, que a gente vai fazer com que novas relações se concretizem, mas a gente só vai sustentar velhos padrões de relações, e esses velhos padrões estão pautados justamente nisso, justamente no descaso. É um novo normal e uma velha aurora, para usar um trocadilho aqui, né? Então essa é a questão sobre educação à distância. E também há outro ponto sobre como João Dória, principalmente, ele entende que o professor, ele é um condutor da educação que não precisa das estruturas do Estado, principalmente nas escolas públicas, né? Para falar a verdade, o prefeito de São Paulo e o governador atual de São Paulo já esqueceram completamente disso. Se eles não podem realizar o tão glorioso novo normal, eles não vão realizar mudanças que são básicas e que eles têm conhecimento dessas mudanças no momento, né? Não se pode fazer o simples quando na verdade o poder exige muito mais, né? Ainda mais em época de eleição, eu diria. Mas sobre essa questão do João Dória e o professor, que eu vou retomar agora, né? Dória criou um tratado, né? Uma espécie de documento falando de um termo de responsabilidade do professor caso ele pegue Covid-19 em aula. Ou seja, o Estado não liga para a educação, o Estado liga para a forma que ela acontece e para a forma onde ela é direcionada. A educação aqui é um meio. Pouco importa se o aluno, entre muitas aspas, superior, que tiver os aparatos necessários, que tiver as ferramentas necessárias para essa entrada, né, triunfal do novo normal e a educação à distância, pouco importa se ele aprende ou se das classes subalternas aprende também. Sempre foi assim. Mas nós sabemos para onde o direcionamento vai. Nós sabemos para onde toda a possibilidade, o acesso educacional vai, né? É o eterno retorno. É o personagem Sísifo carregando a pedra e caindo novamente, né? Porque a gente não chega a uma conclusão. Na verdade, é um efeito pedante, né? Nenhum novo normal vai trazer isso. A própria frase já é contraditória porque a gente entendia como normal que as pessoas nunca tiveram educação. As pessoas vivem marginalizadas, muitas pessoas vivem sem nenhum tipo de instrução. E o novo normal faz com que isso aconteça, mas faz com que isso aconteça com a gente tendo raiva de pessoas que não usam máscara, por exemplo. A gente tem que saber quem escolhe não usar máscara e quem não sabe para que serve, né? Assim como a gente tem que saber que a educação à distância também ela é um projeto meritocrático. Ela é um projeto liberal, né? Ela não envolve nenhum tipo de contato mais firme, nenhum contato mais humano, nenhum contato mais real com o professor e com o aluno, né? Na verdade, você age por meio de uma conexão de computador com pessoas em frente ao webcam e isso não permite nenhum tipo de mutualismo, não permite nenhum tipo de educação que seja mais, de alguma forma, fraternal e que possa dar um direcionamento, nortear uma forma de aula onde os alunos possam interagir mais, onde os alunos possam se conhecer mais, onde os alunos possam não só se ver, mas se sentirem mais. Isso é educação. Então, com isso, eu concluo aqui a minha fala. Muito obrigado pelo convite, Valmir, Brunão, Fernando. Um salve aí pro professor Adriana, professora Rosana, professora Amanda, toda a rapaziada aí do Cursinho Livre da Norte, que vocês são norte, né? sem trocadilhos aí. Fui. Nessas duas falas conseguimos perceber a falta de preocupação com a qualidade do ensino, tanto no ensino superior privado quanto no público. Em ambos os casos, temos a ampliação de projetos que já estão em prática há muito tempo. No privado, temos a redução na qualidade de ensino em busca do aumento do lucro, e no público, temos o aumento do descaso daqueles grupos que já estão marginalizados. Nas duas esferas, conseguimos perceber a importância da organização de professoras, professores, alunas e alunos na tentativa de se barrar tais processos danosos em busca de um ensino com uma qualidade mínima. E aqui terminamos por essa semana. Se cuidem,
Nos encontramos de novo sexta-feira que vem, das 16 às 17 horas, e se quiserem ouvir esse programa de novo, vocês podem nos encontrar nos agregadores de podcast e nossas reprises vão ao ar aos domingos, das 22 às 23 horas, aqui na Rádio Comunitária Cantareira.